É dramática a nossa situação. A gente está às portas de um regime fechado clandestinamente, sendo que não precisa mais de tanque, polícia do exército, toque de recolher, é com essa estrutura clandestina de inteligência, arapongagem, combinada com a fácil ostensiva que é o judiciário, e infelizmente ninguém no campo dos partidos de esquerda faz nada a respeito. Na verdade, eles silenciam, porque o silêncio é a alma do negócio. Vai pegar o seu jeito de andar, vai pegar a sua íris, vai pegar a sua digital, o seu DNA, né? Isso é muito uma coisa que mexe com as pessoas. A questão dos militares de baixa patente, dos policiais. Quando a gente fala de aplicativos de troca de mensagem, a gente tem que lembrar que a organização desse pessoal, até porque eles não podem se encontrar presencialmente, a grande forma de organização que esse pessoal tem é o WhatsApp. E que o WhatsApp é um dos principais alvos de monitoramento, agora aberto pelos esses novos decretos. Muito bem lembrado, Carlos, muito então, bem lembrado. É uma forma de controlar essa base tropa que pode se rebelar devido às questões sociais. Perfeito, perfeito. Muito importante isso. Então, quer dizer aí, pessoal da PM, pessoal das próprias Forças Armadas, que está, né, insatisfeito com o caminho das coisas, com o acirramento da concentração de renda, né, hierárquica nas forças, esse pessoal todo está se comunicando por WhatsApp. Isso é aberto, né, e vai ser monitorado, inclusive usado como prova, talvez em subordinação, etc. Vai ganhar valor de prova, já que vai ser legalizada o monitoramento desses aplicativos, né? Por que precisa do 2418? Que é para isso ganhar valor de prova e poder ser usado no judiciário, inclusive na justiça militar. Então, aliás, é a justiça militar que autoriza esse tipo de coisa, né? Que legaliza, segundo o projeto de lei 2418. Então, realmente, o caos, esse pessoal aí mais baixo na hierarquia das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, isso daí vai ser um mecanismo de impedir qualquer dissenso interno. Então, eles deveriam estar muito interessados nesse projeto 2418, nas demais pernas do Patriot Act Tabajara. Muito importante esse ponto que você levanta, Carlos. Me dá só uma palavrinha, só para poder deixar claro, porque às vezes as pessoas, quando ouvem um alerta como esse que o Carlos está trazendo, que o DE está trazendo, as pessoas falam o seguinte: olha, mas eu não devo nada, eu não cometo, não sou criminoso, não devo nada, então para que eu vou me preocupar com isso? Daí só quem está errado que tem que se preocupar. As pessoas têm que botar na cabeça que por isso que é tão importante esse direito à privacidade, à não vigilância, pelo seguinte: o que você faz pode ser criminalizado, pode ser perfeitamente legal, importante, inclusive civicamente interessante, o que você faz no seu dia a dia. Mas isso daí, inclusive, estamos discutindo aí a lei antiterrorismo e tudo mais, isso pode simplesmente colar na tua testa o rótulo de criminoso e você rodar com base nisso. E aí eles vão utilizar essa base de dados monstruosa, orwelliana, né, para poder catar tua cabeça, para poder te lançar na tranca, para poder correr atrás de você. E, por outro lado, você pode não ter cometido nenhum ato ilegal, mas só tendo um banco de dados como esse, monstruoso, eles podem catar uma situação simples da tua vida, que diz respeito ao teu foro íntimo, por exemplo, você pulando a cerca, traindo sua esposa, você, sei lá, às vezes você... na relação homoafetiva que você mantém no armário, né? Tudo isso daí. Exato. Usando drogas. Dentre outras drogas, dentre outras coisas, eles podem utilizar, exatamente porque há essa monitoração toda violentíssima, eles podem pegar esse dado e utilizar contra você para quê? Para te chantagear, para poder te tirar alguma coisa, para poder te forçar a fazer algo que o governo de plantão entenda que seja interessante. Às vezes você ocupa um determinado local, enfim, você pode interferir no... Vamos lembrar o que fizeram com a Carmen Lúcia, a questão da homossexualidade dela. Já isso vai ser relevante para o comentário que eu vou fazer, mas prossiga, Fernando. Não, mas eu acho que é basicamente isso. As pessoas têm que ter clareza que quando você diz da bizarrice, do escândalo da construção de um cadastro como esse, de todos esses outros elementos que levam ao fechamento do regime e que dão espaço para o governo te atacar,
através de, enfim, construção de banco de dados, através de interceptação das suas comunicações, não se faz isso, essa crítica não se faz para poder proteger bandido, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, a pessoa comum, com o Estado alargado desse jeito e super poderoso frente aos direitos e garantias do cidadão, ele pode utilizar isso contra você de diversas formas. Você pode não estar fazendo nada de errado, mas ele pode utilizar isso contra você de diversas formas. Por isso que a gente tem que combater, por isso que a gente tem que indicar e criticar. Ô, Fernando, sabe por que você está certo? Porque até a voz do mainstream americano, o New York Times, alerta para esse risco exatamente com o teor que você fez aqui agora. Olha só, saiu uma matéria ontem, lá no New York Times, sobre a questão do reconhecimento facial. A gente já está indo muito além disso, né, com jeito de andar, DNA e o caramba. E aqui no lead, né, eles colocam, é um artigo de opinião lá, falando, ó, você está no cadastro da polícia agora, né? Nesse momento você está no cadastro da polícia, é o título desse artigo de opinião no New York Times, e aqui no lead eles colocam, a tecnologia de reconhecimento facial é a nova regra. Você até pode pensar, eu não tenho nada a esconder, mas todos nós deveríamos estar extremamente preocupados com isso. Então, quando até o New York Times, que é mainstream, já está alertando para isso, é porque a coisa já está caminhando para o buraco, né? Então, ontem eu compartilhei isso aqui no Twitter, falando, gente, até o New York Times está falando, né? Então, você está certo, Fernando, é isso mesmo. Não existe essa de eu não devo nada, porque a sua conduta pode ser criminalizada e, no mínimo, ela vai servir para uma chantagem clandestina desse aparelho clandestino que está sendo montado sob a égide dos generais entreguistas do GSI. Então, vai ser chantagem com a sua vida pessoal, que você conversa, aquela história de poder criminalizar uma conduta, uma militância política, falar que você é um terrorista. Então, não caia nessa de pensar, não tem nada a temer, vai ser até bom, porque vai coibir o crime. Eles estão falando de crime e terrorismo para acabar com a sua liberdade, te monitorar e poder te chantagear. Não caia nessa, né? É isso aí que veio com a história do 11 de setembro, que resultou no Patriot Act original, e no Brasil é com essa história de combater o crime, combater o terrorismo, que eles estão fazendo o Patriot Act brasileiro. Está lá na exposição de motivos, nos projetos de lei para combater o terrorismo. Que terrorismo no Brasil? Eles vão fabricar, né? Não fabricar aquela história de SSS, Sociedade Silvícola, Silvestre, sei lá o quê, secreta. Silvestre. Pois é, não fabricaram isso, eles vão fabricar. Eles estão em busca da desculpa para criar esse aparelho repressivo, esse aparelho de inteligência clandestino, para monitorar todo mundo, chantagear todo mundo, criminalizar a conduta de todo mundo e conseguir com esse hipercontrole determinar os destinos do Estado sem precisar colocar um tanque na rua, sem precisar colocar a polícia do exército, sem precisar suspender a eleição, suspender partido político. É o golpe militar do século XXI, é o golpe da inteligência, gente, usando a fase ostensiva judiciário. E a gente tem que lembrar também que quem está na cúpula do governo hoje, esses generais e outros militares, são da banda podre das Forças Armadas que, há relativamente pouco tempo atrás, estava explodindo sede da OAB, estava fazendo atentado no Rio Centro. O presidente da República reivindica esses valores, esse tipo de atitude, enfim, terrorista, abertamente terrorista por parte das forças de Estado. Então a gente tem que colocar isso na mesa também. Essa galera muito não tem escrúpulo, não. E muito bem lembrado, quase explodiu o gasômetro, foi lá um herói dentro das Forças Armadas que impediu o gasômetro ali, um contingente... Capitão Macaco. Capitão Macaco impediu aquilo. Você imagina os caras... Sérgio Macaco. Sérgio Macaco. Exatamente. Quantas pessoas... Um herói desconhecido. Que não é reconhecido, desconhecido, um herói dessa nação. Só uma parte, Rômulo. Por favor. Que tem um problema, também é um problema muito sério, tá? Um problema muito sério que as pessoas não percebem, principalmente quando você tem esse aparato militar, hoje com mais de 2.500 cargos de chefia dentro do Estado brasileiro. Nós temos que entender também que você que está na universidade, de repente aquela bolsa que você estava esperando, aquela parca bolsa que você estava esperando, aquela bolsa pode não chegar. A gente tem que entender também que, misteriosamente, alguma documentação que você precise do governo, ela pode não chegar. Pode acontecer
aspas, problemas burocráticos que vão prejudicar toda a sua vida. A partir do momento que eles estão te monitorando, em cada uma interação que você tem com o governo brasileiro, em todos os níveis, desde o hospitalar, na coleta de um DNA, até uma consulta, até uma bolsa, até uma liberação de passaporte, tudo isso daí pode ser manipulado. Uma pessoa, por exemplo, de importância política, que vá fazer uma viagem internacional, de repente o passaporte dela pode apresentar um problema e ela não conseguir fazer a viagem a tempo para um compromisso político importante. De repente pode acontecer que aquela bolsa ou aquela vaga para você fazer uma pesquisa universitária, uma pesquisa de extensão, pode não acontecer. As pessoas têm que entender, um financiamento num banco público pode ser misteriosamente negado. Olha, senhor, o sistema consta que não podemos conceder esse financiamento. O que você vai falar? É o sistema, essa maldita entidade que infelizmente se criou, que é um problema, é o que o sistema diz. Já viu quando você chega no banco, o gerente chega e fala, o sistema não permite que eu faça isso. Isso é o sistema. Só que agora, por trás do sistema, nós temos todo um aparato de inteligência, todo um aparato de vigilância. Então, todas essas coisas que, por exemplo, que é muito bom o pessoal do PSOL, por exemplo, que está aí falando de Hong Kong, que é uma questão que a gente tem que discutir, eles falam, olha, o que a China faz é violação dos direitos humanos, essa coisa de biometria, de controle do cidadão. Está sendo implementado um controle 10 vezes pior no nosso país e está todo mundo quieto. É 10 vezes pior na nossa cara. E ninguém está falando nada. Nós somos a pátria.